Olá, eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa, atendo com os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética e da espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser. E este é o canal Saúde Integrativa. Eu convido você a se inscrever, se está chegando agora e não é inscrito, a ativar o sininho, que aí você pode receber a notificação dos vídeos que vão entrar. Também a curtir os vídeos, assistir os vídeos anteriores que possa ter temas do seu interesse, a comentar, deixar depoimento, quem sabe, né? E também a fazer sugestão. Quem sabe o próximo vídeo venha a ser o sugerido por você. E assim, nós vamos hoje ter um tema que é um tema que já veio sendo trabalhado, não é? No vídeo onde falei do final, né, do ano, da urgência de tempo, nós falamos também em ansiedade. E aqui hoje nós vamos complementar esse tema do estresse, da ansiedade com a nossa imunidade. Como é que a nossa imunidade pode ficar comprometida, desgastada, quando a gente vive em sobressalto, ou quando a gente vive na ansiedade. Então, vamos lá? Eu quero primeiro trazer aqui para vocês uma diferença que existe numa ansiedade temporária, né? Ou ansiedade de adaptação. Ou então, na ansiedade patológica, na ansiedade que já é um transtorno de ansiedade. É quando o estímulo recebido, não é? A reação que a pessoa tem, que a gente tem, é desproporcional ao estímulo, certo? E já é mais constante, já se torna um comportamento. Então eu quero trazer aqui algumas características. A gente pode se reconhecer em algumas, certo? Mas vamos acompanhando o tema, né? Algumas características como preocupação constante ou preocupação com o futuro, certo? Outras características que a gente tem: dificuldade de relaxar, dificuldade de se concentrar, dor de cabeça, cansa muito fácil, mudanças no sono, alteração, né? Ou tem insônia, ou dorme demais, ou, né? Mudanças no comportamento do sono também. O raciocínio, ele pode ficar um raciocínio confuso, né? Tô pensando uma coisa, começo a pensar outra, então assim, são algumas das características que a gente tem. Ou então, aquela assim, de estar sempre de alerta. Parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e alguma coisa de ruim. Então, esses são algumas características, não é, da pessoa ansiosa. Existe a ansiedade, como eu falei antes, a ansiedade de adaptação. Quando acontece alguma situação inusitada, alguma situação nova de mudança, nós temos aquela ansiedade que o organismo vive, aquela tensão temporária, aquela ativação na respiração, nos batimentos cardíacos. Você vive essa situação com essa ansiedade, depois vem uma regulação do sistema nervoso autônomo que vai reequilibrando. Passou a situação, você vai reequilibrar o organismo e volta aquele equilíbrio, não é? A responder de acordo com as circunstâncias. Mas quando é constante o estresse ou situações permanentes, mais causadas mesmo, né? Que deixa um comportamento por mais tempo, situações mais prolongadas, que vai desencadear na nossa corrente sanguínea, vai desencadear o envio acelerado, o envio desproporcional de dois hormônios, que são o cortisol
e a adrenalina. Quando fica muito tempo, né, permanente, por mais tempo, aí sim se torna um transtorno de ansiedade. Então isso também tem essas características que a gente pode permanecer por mais tempo com essas características até que possa vir a desenvolver uma doença. E este estado, ele causa o estresse, ou o estresse causa esse estado, e isso faz com que um desgaste aconteça no nosso organismo, não só no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, aquele que faz a contração e o relaxamento quando ele está em desequilíbrio, ou nós ficamos em contração demais, e isso vai causar no nosso ambiente interno um desequilíbrio, um desgaste, e faz o quê? Baixa a nossa imunidade. O mesmo acontece com o estresse, o mesmo acontece com a ansiedade e o mesmo acontece com depressão. Então a nossa imunidade, ela vai variar também. O que estava regular, constante, vai despencar. E isso vai trazer transtornos à nossa saúde. Então tem também os sintomas físicos, não é? Como batimentos cardíacos acelerados, eles aumentam os batimentos cardíacos na ansiedade. Na ansiedade temporária, depois ele volta a estabilizar. Mas nesta ansiedade que já se torna um transtorno, a gente vai ficar mais tempo com o coração acelerado, que pode alterar a pressão sanguínea também. A respiração, ela pode ser uma respiração rápida, não é? E mais curta. A respiração da ansiedade, ela não é uma respiração completa. E isso altera a nossa imunidade também, isso desgasta, isso cansa o nosso organismo, as funções vitais. Então, é uma respiração... Oi, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu acho que eu estou um pouquinho preocupada hoje. Então, você fica mais com a respiração mais curta, os movimentos mais rápidos, e isso não chega a oxigenar de forma mais tranquila ou mais profunda, que vá sangue para todo o organismo. Então, isso também é um sintoma. Pode acontecer transpiração excessiva, às vezes até com um odor, né? A respiração, ela pode ficar mais ácida, a transpiração. E muitas vezes também podem acontecer tonturas, não é? Pode acontecer o zumbido no ouvido, também pode vir a ter os transtornos gastrointestinais, a ansiedade pode desencadear a diarreia, secura na boca, né? Então, alguns sintomas físicos que podem acontecer com a situação de ansiedade. Tendo mais permanente esses sintomas físicos, pode desencadear alterações, desequilíbrio no nosso organismo e vir a ter doenças, certo? Doenças, tanto o transtorno, né, no nosso comportamento, na nossa saúde mental, como na forma psicossomática. Nós podemos desencadear alguma doença física, mas ela vem a ser desencadeado por termos somatizado essas situações de ansiedade no nosso organismo. Aí pode acontecer a síndrome de intestino irritado, né? Ou outras situações que venham a ser desencadeadas por esses sintomas físicos, mas eles são do corpo energético, do corpo emocional, e vem a se manifestar no físico. A ansiedade crônica mais permanente, ela também pode desencadear no nosso sistema imunológico a queda e vir a trazer infecções no nosso organismo.
isso também pode acontecer. E o estresse também, a ansiedade, se manifesta no nível físico, mental, emocional também, certo? Então a gente fica mais suscetível a que venham a entrada de micro-organismos que vão causar infecções ou inflamações e desencadear outras doenças, ou sistema nervoso alterado, a psoríase, a herpes, também podem vir a acontecer nessa situação. A ansiedade, ela pode ser da situação imediata, mas também o nosso organismo pode ter registrado de alguma situação que a gente passou lá no passado. Eu tenho um exemplo para dar de mim, né? No passado, quando eu era pequenininha, nós estávamos numa festa em família, nós muitos primos, e nós fomos para um shopping, né? Os primos todos, né? Os mais velhos, os menores, eu era uma das menores, e começamos a brincar numa escada rolante. E acontecia que aí a gente subia na que descia, descia na que subia, aquela bagunça, né? Quando tem mais crianças juntas. E aconteceu que eu fiquei trancada no corrimão, de barriga para cima, fiquei me esperneando no corrimão, que é aquela, né? O corrimão, ele vai andando assim. E aí me prendeu e eu fui junto. Certo, aí desligaram a escada rolante, me tiraram de lá, fomos todos embora para casa, contaram para os pais, mas isso ficou registrado no meu sistema nervoso, ficou registrado nas minhas células, na minha memória corporal. Então, eu passei muitos anos da minha vida a não andar de escada rolante. Eu poderia subir todos os andares a pé, mas eu não andava de escada rolante. Quando eu parava na frente de uma escada rolante, me desencadeava a aceleração, o suor, eu ficava pálida, minhas pernas tensionavam, endureciam, e isso, depois de um tempo, tratei em terapia e vir a lembrar daquela situação. Então, tinha me causado um trauma, essa memória, e isso, cada vez que eu parava na frente de uma escada rolante, eu vinha a desencadear esses sintomas, que eram psicossomáticos. Então, alguém tem com carro, né, com cachorro, né, se foi mordido por cachorro uma vez, vai ter esses sintomas de ansiedades quando vê um cachorro, ou na direção de um carro, eu dirigi, bati, várias situações que não são no momento que estão acontecendo, mas elas nos dão a informação de ansiedade, certo? Então aí, mais uma vez, um cuidado com a nossa saúde mental, a terapia é importante, a saúde integrativa, alimentação, sono, o gerenciamento do estresse, tudo isso são importantes, né? Para que a gente venha a nos desfazer desses registros negativos que estão no nosso corpo e que a gente possa trocar, substituir por registros positivos, como dançar, como cantar. Hoje em dia eu participo, né, de oficina de canto, já participei de oficina de escrita para contação de histórias e de várias outras, de contação de história também. Então a gente vai fazendo, né, a arte, né, é algo que retira da nossa memória alguns registros negativos. Pintar mandala, né, dançar, brincar de roda, tem muitas, né, a meditação, a oração. Eu utilizo muito o grounding, né, que é o estar com o pé no chão, o nosso aterramento, que faz com que a energia saia do mental e vá se conectar com a terra, nos deixa mais presentes.
a respiração. Então, eu trabalho muito a minha respiração para que em situações de estresse que me levem a uma ansiedade, eu possa já ter comigo um registro de uma outra respiração. Então, entram muitas formas, né, da gente se desfazer dessas tensões acumuladas e suavizar de forma positiva. E a nossa imunidade também é assim. A imunidade com os transtornos psicossomáticos permanentes ou mais crônicos, ela também decai e fica comprometida quando acontece alguma invasão ou quando alguma transformação celular que pode gerar os tumores. Então, entende? É psicossomático, né, esse tema. E ele não se conclui aqui, né? Eu poderia ter assim muitos exemplos dessas situações que podem ter acontecido na infância, e quando acontece uma situação similar, a gente traz essa resposta da ansiedade como se estivesse acontecendo neste momento. Então, o tema ansiedade tem vários caminhos, né? E então fica aqui um pouco, né, desse tema, e deixo aqui também o convite para que vocês deixem comentários, né, nesse vídeo, deixem seus depoimentos ou relatos ou perguntas que a gente possa continuar desenvolvendo esse tema até a nível social, não é? A nível, tem pessoas que têm medo de multidão. E o que acontece? Se isolam, né? Ou desencadeia o estresse numa situação de multidão, né? E isso é bem comum que aconteça. Agora, o que fazer para que a gente entenda essa situação? Aí é que vem, né, os registros aqui, os recursos que a gente pode utilizar para manter a nossa imunidade em alta, né? A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu agradeço por essa oportunidade, desejo a todos que tenham paz, saúde, equilíbrio, respeito mútuo, união entre todos e muito amor no coração, para que a gente possa estar plenos, serenos, onde a gente estiver. Gratidão.